Olá a todos, esse é um conjunto de 12 aulas em que estamos falando sobre o assunto de radiciação. Essa vai ser a aula de número 3, onde vamos abordar as propriedades de potência. Então, vamos começar? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre propriedades dos radicais. Ao todo, são 4 propriedades que vai facilitar na resolução de exercícios. Bom, propriedade 1. De maneira geral, a raiz enésima de A na N vai ser igual a em que A é um número real não negativo e N um número natural maior do que zero. Observação: se N for um número ímpar, essa propriedade vale para números negativos. Vamos visualizar exemplos aqui. O que essa propriedade está querendo dizer para nós? Bom, vou fazer aqui um exemplo. Raiz quadrada, lembrando que quando não tem nada aqui no índice, o valor do índice é 2. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Bom, essa propriedade me diz que se eu tenho o índice igual da potência, o valor igual à potência do radicando, eu posso simplificar e simplesmente escrever 5. Então, a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Vamos ver por quê. O que é o 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, a gente fez aqui raiz quadrada de 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Certo? Então, 5 ao quadrado é igual a 25. E qual é o número que elevado ao quadrado é 25? A gente já tem a resposta aqui no começo. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, se a gente aplicar a propriedade diretamente, a gente já consegue o resultado. Então, a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, podemos simplificar para 5. Bom, vamos ver outros exemplos aqui. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Qual que é o expoente do radicando? O expoente do radicando é 3. Qual que é o índice do radical? 3 também. Posso simplificar então. Qual que é a raiz cúbica de 2 ao cubo? Pela propriedade 1, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Vamos ver se isso é verdadeiro. Vamos reescrever aqui de outra forma. Raiz cúbica, quanto que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, qual que é o número que elevado ao cubo é 8? A gente já pode ver aqui no começo. É 2. Então, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é igual a 2.
Vamos ver mais um aqui. Raiz quinta de menos 2 elevado à quinta potência é igual, usando a propriedade 1, ao próprio menos 2, certo? Vamos ver se isso é verdadeiro. Raiz quinta de menos 2 elevado à quinta potência. Então, a gente faz menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e uma última vez vezes menos 2. Duas vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Raiz quinta de 32. Agora a gente faz a regra de sinais. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. E positivo com negativo, negativo. Raiz quinta de menos 32. Qual que é o número que elevado à quinta potência dá menos 32? A gente já vê aqui no começo. É menos 2. Menos 2. Certo, vamos ver mais um exemplo aqui. Raiz quadrada de menos 4 elevado ao quadrado. Agora, será que nós podemos fazer isso nesse caso? Ficar menos 4 aqui? Bom, a gente não pode fazer isso, porque lembrando que se a gente fizer menos 4 vezes menos 4, qual que vai ser o resultado? Vai ser 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Mas vamos aqui voltar para a propriedade 1 aqui, ó. A deve ser um número real não negativo e N deve ser um número natural maior do que zero. Menos 4 não é maior que zero. Só vai valer essa propriedade para números menores do que zero se o índice for ímpar. No caso aqui, quando a gente fez menos 2 elevado a 5, raiz quinta de menos 2 elevado a 5 deu certo. Por quê? Porque o índice é ímpar. Então, nesse caso aqui, não podemos fazer, ok? Vamos para a propriedade 2. Seja um radical ao multiplicar ou dividir o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural não nulo, obtém-se um radical equivalente, ou seja, a raiz enésima de a elevado a m vai ser igual a raiz de n vezes p a m vezes p. E a raiz enésima de a elevado a m é igual a raiz de n dividido por p e a m dividido por p.
em que A é um número real não negativo, M é um número inteiro e NP são números naturais diferentes de zero. Vamos visualizar essa propriedade. Bom, ela me diz que se eu tenho uma raiz, por exemplo aqui, raiz cúbica de 4 elevado à quinta potência. Se eu multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número natural, eu vou ter um radical equivalente. Então, aqui, ó, 3 vezes 7 no índice, 4, 5 vezes 7. Multipliquei o expoente e o índice pelo mesmo número, 7. Então, eu formei um radical equivalente. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Vamos fazer um radical equivalente. Bom, quando não tem nada é 2. Então, eu vou fazer 2. Agora, eu vou fazer dividido por 5. Então, aqui no radicando, eu também vou ter que dividir o expoente por 5. Certo? Fizemos um radical equivalente. Isso daqui vai facilitar muito as contas quando a gente for fazer exercício, essas propriedades. Vamos para a propriedade 3. A raiz do produto é igual ao produto das raízes, da mesma forma que a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. Ou seja, a raiz enésima de A vezes B é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Da mesma maneira que a raiz enésima de A sobre B é igual à raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, em que A e B são números reais não negativos com B diferente de zero, e N é um número natural maior do que zero. Vamos ver exemplos dessa propriedade. Eu tenho aqui raiz quadrada de 2 vezes 3. A propriedade 3 me diz que isso é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Certo? Da mesma maneira que a raiz quadrada de 5 sobre 4 vai ser igual a raiz de 5 sobre a raiz de 4. Raiz do produto é igual ao produto das raízes. Raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. Agora vamos para a propriedade de número 4. A raiz de uma raiz pode ser representada por meio de um radical com índice igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Ou seja, a raiz enésima, a raiz de P de A vai ser igual a raiz de N vezes P de A, em que A é um número real não negativo e NP são números maiores do que zero. Bom, vamos ver exemplos disso. Então, aqui eu vou ter a raiz dentro de outra raiz de 3 e aqui raiz quinta de 6.
A propriedade 4 me diz que eu posso multiplicar os índices. Então, vai ficar raiz 15 aqui, 3 vezes 5, 15, de 6. Certo, gente? Até a próxima aula.